Espero que estejam bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu trago o Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14. E o tema hoje é o pecado. Nós muitas vezes estamos conscientes do pecado, mas fechamos os nossos ouvidos quando o Senhor nos chama ao arrependimento. E aí temos que experimentar as consequências. Vamos à palavra de Deus? A palavra de Deus diz a partir do capítulo 6, a partir do verso 14, o seguinte: Isto chegou aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é profeta como um dos antigos profetas. Porém Herodes, ouvindo isso, disse: é João Batista, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João Batista e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João Batista lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque o próprio Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, o mantinha em segurança. E quando ouvia, João ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, eu lhe darei. E fez um juramento: você pode pedir o que quiser, mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que devo pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando-se para o rei, ela disse: eu quero, sem demora, a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e por causa dos que estavam presentes à mesa, não quis negar o pedido. Enviou ao executor uma ordem, mandando que trouxesse a cabeça de João Batista. E trouxeram em um prato, e ela entregou logo em seguida à sua mãe. Então, até aqui a palavra de Deus, Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 6, dos versos 14 ao 28. Anote para você conferir depois na palavra de Deus, porque mensagem sem palavra de Deus não vem de Deus, tá bom? Bom, o que temos aqui? Herodes, o rei da Galileia, um homem de autoridade, vivendo de acordo com os padrões da época e de acordo com a palavra de Deus, uma relação irregular, pecaminosa. E aí surge quem? João. João surge e diz a Herodes: você está cometendo pecado. Você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Mas ele disse isso como? Através de alguém? Mandou alguém dar o recado? Não, ele foi até Herodes e disse. Ele chamou Herodes ao entendimento. Ele mostrou a Herodes que, apesar de ser uma autoridade na terra, ele estava agindo de modo irregular. Quem deveria ser o exemplo estava sendo motivo de vergonha. Tanto que Herodes, a palavra de Deus diz aqui no verso 20, olha, tanto que Herodes, quando ouvia João, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Ele ficava perplexo porque ele dizia: nossa, como que ele tem essa audácia de chegar até mim, que sou um rei, e dizer tudo isso na minha cara? Mas sabe por que João fazia isso? Porque ele não veio à terra para ganhar seguidores, likes. Não. Para fazer média, como muitos fazem hoje. Vendo as pessoas viverem no pecado, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus, concordam, passam a mão sobre a cabeça para não quebrarem vínculos,
para não desfazerem relações que podem dar a eles algo em troca. Então nós temos que ter muita responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras. Cuidado ao abrir a boca e profetizar algo sobre a vida de alguém. Cuidado ao levar a palavra de Deus e dizer que Deus está falando com você sobre aquela pessoa quando ele não está. Porque isso pode gerar fama, seguidores, dinheiro, mas também pode levar você ao inferno. Me perdoe a honestidade, mas é o que a palavra de Deus diz. E eu sou responsável pelo que falo aqui. Sei que o Senhor também vai me julgar pelo que eu estou apresentando a vocês. Mas voltando ao texto, veja, Herodes ouviu falar de Jesus, porque o nome de Jesus havia se tornado um nome conhecido. Mas eles não conheciam Jesus, então eles temeram, achando que era João Batista que havia ressuscitado e com mais poderes. Porque, olha, forças miraculosas operavam nele, porque Jesus fazia milagres, ressuscitava mortos. Então, o próprio rei Herodes temeu. Foi João Batista que eu mandei matar. Porque a Bíblia diz que Herodes temia João Batista. Olha, nenhum de nós deixa de ser pecador. Mas às vezes a gente peca e tem consciência do pecado e continua no pecado, como eu disse, porque ele é confortável. Mas a gente, no fundo do coração, teme. Teme. A gente sabe. Mas por que a gente não muda? Por que não saímos da situação de pecado? Porque ele é confortável, ele é gostoso. E aí Herodes talvez estivesse recebendo esse recado de João Batista para ter tempo de mudar essa situação, mas ele não quis ouvir, como muitas vezes não queremos. E o que acontecia? A mulher dele odiava João Batista. Ela criava situações para matá-lo, mas ela não conseguia, porque Herodes o protegia. Mas chegou um momento onde Herodes estava vulnerável. Haviam pessoas, haviam convidados, autoridades. Como é que a palavra de um rei voltaria vazia? Não podia. Ele falou para a moça, pode pedir o que quiser, que até metade do reino eu darei. E foi essa a oportunidade de Herodias. Mas Deus tinha chamado a atenção de Herodes. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós caímos no nosso próprio erro. E Deus não vai poder fazer nada, porque ele avisou. E Herodes teve o fim que não esperava ter. E a partir disso começou a viver em sofrimento, porque sabia que havia mandado decapitar um homem justo. É isso que a palavra de Deus faz todos os dias. Suas misericórdias se renovam para que você tenha uma nova chance. Não desperdice, não deixe de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz a você que é a igreja de Cristo. Se arrependa do pecado, volte-se para Cristo enquanto há tempo. Porque a gente sempre acha que amanhã será um novo dia, que sempre haverá uma chance, que Deus nunca vai, né? E outras questões. Arrependa-se do seu pecado. Fale com Cristo. Não fale para ninguém. Fale com Cristo. Ninguém poderá salvar a sua alma, só o Senhor. E Ele quer fazer isso. Aprenda com Cristo que Ele fale mais contigo.